A maioria das galáxias grandes em nosso universo tem formas bastante estritas e claras, como espirais, lenticulares ou elípticas. No entanto, existem galáxias raras com formas e aparências extremamente incomuns, que não se encaixam em nenhuma classificação específica e são conhecidas como galáxias peculiares. Olá, pessoal! Já na década de 1960, o astrônomo Helton Arp criou um atlas dessas galáxias. E desde então, o número de galáxias peculiares que conhecemos tem aumentado constantemente. Bem-vindos ao nosso canal! Agora, vamos apresentar a vocês essas galáxias peculiares. Eu sou Deluca, então vamos começar o nosso vídeo. ARP 107. A primeira que iremos apresentar é a galáxia ARP 107, localizada a uma distância de 465 milhões de anos-luz na direção da constelação Leão Menor a partir da Terra. Os cientistas notaram que essa galáxia há bastante tempo tem a aparência de dois olhos cercados por uma corrente de estrelas. Imagens recentes capturadas pelo telescópio espacial Hubble tornaram essa galáxia surpreendente ainda mais visível. Descobriu-se que esta não é uma única galáxia, mas sim duas galáxias em processo de fusão. Na verdade, esses olhos são núcleos galácticos. Aliás, aqui está uma imagem única dessa galáxia. Na imagem parece haver o rosto de uma criatura fantástica, com metade do rosto coberto por uma máscara até o nariz. O que vocês veem em ARP 107? Escrevam nos comentários. Parece que isso pode se tornar um jogo divertido de imaginação. É importante notar que as galáxias em fusão não são do mesmo tipo. O que parece uma meia máscara é conhecida como galáxia Seyfert. Normalmente, o núcleo dessas galáxias contém um buraco negro supermassivo de grande porte. Essas galáxias são muito brilhantes e lembram quasares. Mas ao contrário dos quasares, onde apenas um núcleo galáctico brilha, nas galáxias Seyfert toda a galáxia brilha. Pode ser que o aumento de brilho tenha ocorrido devido às galáxias de maior massa terem roubado todas as estrelas das galáxias menores, aumentando assim a densidade de estrelas. O que acontecerá com o ARP 107 depois disso? Existem duas opções possíveis. A primeira opção é completamente absorvida, e eventualmente os núcleos galácticos se fundem. Nesse caso, uma grande galáxia com um buraco negro supermassivo ainda maior no centro é formada. A segunda opção envolve uma fusão parcial. Uma grande galáxia rouba todas as estrelas do disco galáctico de uma galáxia menor, mas o núcleo da galáxia menor permanece. Esse núcleo galáctico pode persistir como uma galáxia anã esférica, um aglomerado globular ou, possivelmente, como uma galáxia satélite da galáxia maior. ARP 299. Vamos apresentar mais uma bela galáxia do Atlas de Galáxias Peculiares. A galáxia ARP 299 está localizada a uma distância de 134 milhões de luz na direção da Ursa Maior a partir da Terra. Você não acha que tem algo semelhante a uma borboleta? A ARP 299 difere da galáxia mencionada anteriormente no sentido de que resultou da colisão de duas galáxias de tamanho e massa aproximadamente iguais. Em comparação com a galáxia ARP 107, parece haver um dano estrutural muito maior devido à interação gravitacional. No caso da galáxia ARP 107, antes da colisão, a galáxia maior provavelmente era uma espiral, mas no caso da ARP 299, ambas as galáxias tiveram suas formas distorcidas e às vezes tornaram-se o que os astrônomos chamam de galáxias irregulares. Quando as galáxias colidem, não apenas as estrelas, mas também materiais interestelares como gás e poeira são intensivamente trocados. Por isso, nessas galáxias ocorre uma intensa formação de estrelas, e estrelas jovens e massivas, brilhantes e de vida curta, começam a brilhar. Os astrônomos registraram 9 explosões de supernovas durante as observações. Entre as duas galáxias em colisão, foram observadas 6 supernovas em uma delas e 3 supernovas na outra.
Por sinal, durante esse período, não foi registrada nenhuma explosão de supernova na nossa Via Láctea. Provavelmente, as duas galáxias acabarão se fundindo completamente. Como resultado, a forma da galáxia resultante provavelmente será uma galáxia anelar ou elíptica, com uma ou várias barras. Para ter uma ideia aproximada de como será a aparência resultante, pode ser útil dar uma olhada na famosa galáxia conhecida como ESO 35040, também chamada de Galáxia da Roda de Carro. NGC 4676. Os cientistas apelidaram essa galáxia, ou melhor, essas duas galáxias em processo de colisão, de ratos. Isso porque ambas as galáxias têm um corpo elíptico e são relativamente pequenas em comparação com suas longas caudas. Além disso, a galáxia menor se assemelha de alguma forma a uma bala ou cometa e parece estar quase colidindo com o núcleo da galáxia maior. As galáxias de ratos estão localizadas a uma distância de 290 milhões de anos-luz na direção da constelação Cabeleira de Berenice a partir da Terra, e foram inicialmente descobertas em 2002 pelo telescópio espacial Hubble. Efetivamente, essas galáxias estão ativamente passando pelo processo de fusão. Das duas, a menor já perdeu praticamente toda a sua matéria, assumindo uma forma semelhante a um cometa ou a um rato. As estrelas que restaram nesse rato estão todas localizadas na região da cauda longa e muito brilhante, ou no núcleo da galáxia. O processo de fusão de galáxias não é rápido. Cálculos feitos por cientistas usando algoritmos modernos indicam que a colisão dos ratos começou aproximadamente há 170 milhões de anos, e na época, ambas eram galáxias espirais comuns. Essa colisão está programada para se encerrar daqui a 54 milhões de anos, quando as galáxias terão se fundido completamente. Quando a fusão estiver completa, poderá se assemelhar a um único grande rato interestelar. Exemplos de tais galáxias podem ser encontrados entre as heroínas que aparecerão a seguir. NGC 6621. Essa galáxia, também conhecida como ARP 81, foi descoberta muito antes do que as outras heroínas que apresentaremos nessa ocasião. Essa galáxia foi descoberta em 1885. Naquela época, a ideia de que havia muitas galáxias ainda não era amplamente aceita, e muitas pessoas acreditavam que o universo estava limitado à Via Láctea. Como as galáxias anteriores, a NGC 6621 também está em processo de colisão com a galáxia vizinha, NGC 6622. A colisão ocorreu há cerca de 100 milhões de anos. As galáxias têm massas quase idênticas e estão em uma órbita de passagem próxima. A razão pela qual a nova galáxia resultante da fusão tem uma forma tão rara pode estar relacionada a isso. Durante o processo de fusão entre as galáxias, uma cauda comum é formada. Essa cauda é semelhante a uma das caudas das galáxias de ratos, mas é mais larga e possui uma curva mais acentuada. Os núcleos distintos das galáxias ainda podem ser claramente vistos, mas eventualmente também se fundirão. IC 883. A última heroína que vamos apresentar é a galáxia IC 883, também conhecida como galáxia ARP 193, localizada a uma distância de 321 milhões de anos-luz na direção da constelação Canjicaça a partir da Terra. Essa galáxia também se assemelha a um rato, mas ao contrário dos ratos anteriores, este é solitário, sem parceiro. Em vez disso, ele possui uma adorável cauda. A IC 883 é um exemplo de duas galáxias que já se fundiram completamente. Ela é consideravelmente grande, mas não tem uma forma de galáxia distintiva. Além disso, nessa região ocorre uma intensa formação de estrelas. A razão para isso é como mencionado anteriormente. A fusão das galáxias promove uma intensa troca de material, e a galáxia resultante recebe todos os materiais das duas galáxias que estiveram envolvidas na colisão. Os cientistas confirmaram pelo menos 2 supernovas nessa galáxia. Embora não chegue a 6, isso ainda é evidência de que muitas estrelas jovens e quentes estão sendo formadas. Durante a formação da IC 883, qual era o tamanho das galáxias que colidiram? E como eram as suas formas?
Embora não seja possível afirmar com certeza, é provável que essas fossem duas pequenas galáxias, possivelmente espirais ou irregulares em forma de nuvem. A colisão e fusão ocorreram há dezenas de milhões de anos, resultando em uma galáxia consideravelmente grande, embora não seja tão grande quanto a nossa Via Láctea. Bom, pessoal, com isso o nosso vídeo de hoje chega ao fim. A todos, muito obrigado pela sua audiência. Existem muitos outros exemplos de galáxias criativas, entre eles aqueles em que a fusão está em andamento. Esse é realmente um processo singular e, como vocês podem ver, os resultados das colisões são muito variados.